Então abra aí Salmo de número 49, o tema de hoje é a loucura da vida. Salmo 49, a loucura da vida. Vamos ler então, o texto diz assim a palavra do Senhor. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem. Todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos terão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes às terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos em diversos lugares, mas unidos pelo Teu Espírito Santo e pela sinceridade do nosso coração, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza em entendimento da Tua Palavra, que o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora, ó Deus, para a proclamação da Tua verdade e que essas verdades, ó Deus, venham de encontro com os nossos corações e nos transforme de forma avassaladora, ó Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só, esse texto do Salmo de número 49, ele é um texto que ele faz referência a Provérbios, a Eclesiastes e a ideia de sabedoria que a Bíblia inclui em vários textos bíblicos. É muito importante entender que a Bíblia tem uma resposta para a vida. Muitas pessoas estão procurando qual é a resposta da vida, qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida. Pois bem, a Bíblia é justamente, o Evangelho de Deus é justamente essa resposta que eu e você precisamos, que eu e você carecemos. Ouça o que o texto vai dizer. Acompanhe comigo aí, olha só. Em primeiro lugar, o texto diz, escutem todos. Olha só, verso 1. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. Olha só, ele está dizendo, olha, o que eu vou dizer é muito importante. O que eu vou dizer é algo fundamental. Então, abram os seus ouvidos para ouvir. Escute. Ah, mas quem é para escutar isso? Todo mundo, seja rico, seja pobre, seja a pessoa que estiver em qualquer condição. Ouça, porque o que vai ser dito nesse salmo, o que vai ser dito nas palavras seguintes é aplicada a qualquer pessoa, em qualquer circunstância e em qualquer momento da vida. Essa é a primeira chamada do salmista aqui para nós. Ele continua no verso 3, olha só. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Ou seja, eu vou expor o mistério da vida, da sabedoria, com a harpa. Lembra que Salmos era o inário de Israel, né? Então são poesias que se tornaram cânticos. E ele está dizendo, olha, esse cântico, ele vai se tornar uma grande verdade para toda e qualquer pessoa. Então fique atento ao que vai ser dito aqui. Olha só, vamos então passar para o salmo em si, né? O que esse salmista quer dizer que é tão importante assim que nós precisamos parar tudo para ouvir. Ele diz o seguinte, segundo lugar, o preço da vida. Olha o que diz o verso 5. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Olha só, ele está trazendo por que nós temos temor na vida.
Por que eu vou temer quando as circunstâncias acontecerem, quando as adversidades chegarem, quando o sofrimento vier, quando o inesperado acontecer? Por que eu vou temer? Essa é a pergunta. O que nos causa medo? O que nos causa medo? E aí o salmista, ele meio que começa a responder com uma pergunta. Ele diz o seguinte: aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Ele está querendo dizer o seguinte: é justamente aqueles que têm mais coisas, aqueles que têm mais poder, mais condição, mais situação, uma situação financeira invejável. Esses estão temendo a adversidade, o medo, o inesperado? Afinal de contas, por quê? Por quê? Olha só, verso 7. Ele começa agora a responder de fato. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida? Ah, meu irmão, aqui ele começa a desvendar o mistério da vida. Olha o que diz o verso 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Eclesiastes diz isso de maneira muito ampla em todos os versos, especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2 de Eclesiastes, mostrando como a vida é ilusória, como corremos atrás do vento, como vivemos para buscar o nada. O nada. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, eu vou temer as adversidades, os inimigos, as circunstâncias. Temer perder as minhas coisas, temer perder o meu poder, o meu status, os meus bens. Ora, eu preciso pensar na vida. Eu preciso pensar se eu estou perdendo ou ganhando a vida. E a vida não pode ser comprada. A vida não pode ser paga. Não há nada que eu faça que compre a vida. Não há nada que livre o homem da realidade da morte. Não há nada que livre o homem da realidade da decomposição. E perceba que essa é uma ansiedade do homem. Eu fico vendo filmes, eu gosto muito de ver filmes, e você vê que nos últimos anos tem lançado muitos filmes que vêm falando sobre uma realidade de vida eterna. Recentemente na Amazon Prime lançou um seriado chamado Upload, trazendo justamente essa ideia de que pessoas que depois que morriam iam para uma espécie de mundo virtual. Sempre trazendo a ideia de vida eterna. O homem está em busca disso o tempo inteiro. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Quando nós olhamos para toda a história do Evangelho, nós identificamos que Deus criou todas as coisas e criou o homem como alguém que era para administrar a criação de Deus, como alguém que era para se relacionar com Deus. Mas o que o homem fez? O homem desobedeceu a Deus, o homem rejeitou essa relação, o homem quebrou essa aliança e, por consequência, o que veio a morte. Mas o homem originalmente não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida eterna. E é por isso que o homem, independente da perspectiva religiosa que ele tenha, independente da condição financeira que ele esteja, independente da relação socioeconômica que ele está inserido, ele sempre está ansiando para uma vida e uma vida eterna, porque isso foi colocado no homem. Calvino diz que isso é o tal do sensus divinitatis, é o senso de divindade que existe em nós, é o senso de adoração a Deus que existe em nós, é a percepção de um Deus eterno que nos fez. Eu e você não podemos comprar a vida, eu e você não podemos livrar a nossa vida da realidade da morte. O argumento do salmista aqui é o mesmo argumento de Jesus, lá em Mateus 6, quando ele vai falar do aspecto da ansiedade. Quando ele diz, do que adianta o homem? Que homem pode acrescentar que seja 1 hora de sua vida? Ele diz lá em Mateus 6. Então ele diz, do que vale a sua ansiedade? Do que vale a sua ansiedade se a vida e a morte não estão em suas mãos? Não estão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu não sei se você já parou para perceber isso, mas não estão em suas mãos. Você não pode impedir que você morra. Isso vai acontecer. Sabe, eu confesso que quando veio a notícia de que nós estaríamos possivelmente contaminados, isso atormentou meu coração, especialmente por causa do meu filhinho de 11 meses. A minha esposa ficou muito preocupada. Mas sabe, olha
Para pensar, e foi Jesus, incidentemente, meditando nesse salmo, que isso trouxe paz e tranquilidade para mim, dizendo o seguinte: Vinícius, é Deus quem tem o poder da vida. Você não pode comprar a sua vida, você não pode livrar a sua vida da realidade de decomposição. A morte é uma realidade, o fim é uma realidade que não está em suas mãos, está nas mãos do Senhor. Mas perceba que o Evangelho fala da realidade da criação, fala da realidade da queda, o homem desobedeceu e por consequência veio a morte. Mas se eu e você não podemos comprar a nossa vida, porque o preço é alto demais, quem pode? Quem pode fazer isso? É Jesus Cristo. É Ele quem pagou pela nossa vida. É Ele quem comprou a nossa vida da morte. É Ele que nos resgata da sepultura. É Ele que nos concede esperança. É Ele que torna a realidade da eternidade mais uma vez real para nós. Aquilo que Adão perdeu, porque ele foi condenado para a morte, essa morte não era simplesmente uma morte física, mas também se tratava de uma morte eterna. Jesus Cristo nos resgatou dessa realidade e nos concedeu vida e vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu não preciso temer nem a adversidade, nem a circunstância, nem a perseguição, nem o inesperado, porque o pior que pode me acontecer é a morte. E é bem verdade que eu não posso me livrar disso. Mas há quem já fez isso por mim, Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador. Ele fez isso. Ele me resgatou, Ele me comprou com seu sangue na cruz do Calvário, Ele me fez filho, Ele me deu uma herança que não pode ser perdida e nem roubada. Ele sim encheu meu coração de esperança e ainda que semana que vem eu não esteja aqui, o que eu não acredito que vai acontecer, mas ainda que isso aconteça, não significa que para mim foi o fim, porque eu estarei nos braços do Pai, como estou agora, mas lá desfrutando de uma comunhão mais próxima, mais íntima, porque a vida foi posta em mim, foi comprada, a minha vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Olha só, John MacArthur, comentando esse texto, ele diz o seguinte: ninguém, a despeito dos seus recursos, é capaz de escapar da morte, a qual é inevitável. Esta passagem indica a segunda morte do inferno para cada um, exceto para aqueles que, pela fé, arrependeram-se de seu pecado e receberam o único resgate adequado, aquele pago pelo Senhor Jesus Cristo com a sua morte na cruz. Essa é a verdadeira vida. Meus irmãos, nós estamos apavorados, desesperados, morrendo de medo do inesperado, da dor, da circunstância adversa, da doença, da questão financeira. E perceba que nós estamos deixando o nosso coração ser atormentado por todos esses sentimentos. E o que isso significa? Nada. Porque isso não muda a nossa realidade. Nós somos alguém condenados à morte. E não só a física, mas a eterna. A verdadeira esperança não está em conquistar, ou em não sofrer, ou em não passar pelas adversidades. A verdadeira esperança está no fato de que Cristo Jesus comprou a minha vida por um preço tão alto que eu jamais poderia pagar. Mas Ele o fez, e Ele garantiu essa vida. Por isso o salmista diz: por que deverei temer? A quem deverei temer? Ao que deverei temer? Se minha vida está nas mãos do Senhor. O temor, o pavor, o desespero, o medo, ele só toma conta do meu coração a partir do momento que a vida está em minhas mãos. Se eu creio que a vida está em minhas mãos, meu irmão, você pode ficar desesperado sim. Você pode temer, porque tudo que você tem será perdido. Tudo, seus bens, sua fama e inclusive a sua vida. A esperança está em Cristo e não em uma realidade fora dele. O texto continua, olha só. Ele vai falar do destino inevitável da morte. Olha, acompanha comigo aí, terceiro lugar, o destino da morte. Olha o que diz o verso 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para os outros deixam seus bens. Olha só, a realidade da morte é algo que alcança os sábios,
os tolos, os insensatos, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, os pardos, os índios, os baixos, os altos, os magros, os gordos. Não importa! Não importa! Se você olha para o lado, você certamente verá a morte. Há pessoas morrendo o tempo inteiro, de todas as formas, em todas as circunstâncias, independente da realidade de sabedoria, de entendimento, não importa quem seja. Mas parece que apesar da morte fazer-se presente na nossa vida, apesar dessa verdade estar tão escancarada, percebe que isso não é tão real assim para nós? Por exemplo, existem pessoas que estão nem aí para o que está acontecendo. Pessoas estão morrendo por causa da pandemia que estamos vivendo. Mas existem pessoas que não estão nem aí, acham que jamais acontecerá, acham que é inatingível, acham que isso é questão política, acham que isso é questão de discussão. Meu irmão, não importa. A realidade é que isso está aí. E é tolice e insensatez negar a realidade dessa morte, negar a realidade do fim. E aqui eu não estou falando especificamente, única e exclusivamente da pandemia em si, que infelizmente tem ceifado muitas vidas, mas eu estou falando da realidade da morte que chega para nós, não é inatingível. A gente parece que precisa passar por um susto muito grande para que a percepção da morte venha para nós, e a gente normalmente ouve testemunhos assim, depois que eu passei por aquilo, eu repensei, eu agora tô repensando a minha vida, tô repensando a perspectiva, sabe? Quando a gente passa assim, a morte se aproxima tanto da gente, a gente começa a mudar algumas coisas. Eu quero mudar os meus hábitos com Deus, eu quero mudar os meus hábitos de alimentação, eu quero mudar os meus hábitos de saúde. A questão é por que só quando você passa pelo vale da sombra da morte é que você de fato vai ter a percepção de que a morte é algo real. O salmista está dizendo para nós, não. Está aí presente para todo mundo. Essa é uma realidade que alcança a todos, a todos, a todos. Olha só o que diz o verso 11. Seus túmulos serão sua morada para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Olha só, o homem que se sente tão valorizado, o homem que foi tido, né, a gente tem viadutos, avenidas, ruas, prédios, principalmente prédios públicos com nome de pessoas, né, como se de alguma forma aquele nome tivesse sido eternizado. Não! Aquela pessoa não se faz mais viva, não se faz mais presente, ela não desfruta mais da vida. É tolice viver em função desse mundo, é tolice correr atrás das realidades desse mundo. Como o texto de Eclesiastes diz, é correr atrás do vento, é correr atrás do nada. Do nada. Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou vivendo tanto? Por que eu estou me matando tanto? Por que eu estou infartando? Por que a ansiedade está tomando conta do meu coração? Se o que eu estou conquistando não tem valor. Ainda que eu tenha me tornado uma pessoa importante, ainda que o meu nome tenha sido, de alguma forma, eternizado em monumentos, ou em livros, ou em conhecimento, o fato é que essa pessoa não está mais viva. Seja ela o quanto importante ela foi, ela não está mais viva. E o salmista está dizendo que os tolos e os insensatos, quando ele diz aqui que a sepultura, os seus túmulos, serão sua morada para sempre, ele está falando da morte eterna. Ele está falando da morte eterna. O comparativo aqui é do jovem rico e de Lázaro. Jesus conta-nos essa história e ela é fantástica. O jovem rico negligenciou a palavra de Deus, o jovem rico não quis ouvir a palavra de Deus, o jovem rico não quis viver a palavra de Deus, ele quis desfrutar dos prazeres dessa vida. O seu lar eterno, o seu lugar de habitação passou a ser o inferno. Lázaro, que nessa história se tratava de alguém muito pobre, de um mendigo, de alguém que não teve condições de desfrutar da vida, e não era por causa disso, mas foi por causa da graça que ele foi para o céu, ele estava nos braços do pai Abraão, a representatividade de Deus ali.
Percebe, meu irmão, que você tem corrido atrás do vento, corrido atrás do nada. Você está desesperado para que o seu nome esteja cunhado num monumento, para que ele seja eternizado numa sociedade caótica, enquanto a sua vida verdadeira está se perdendo, porque o único lugar que eu e você estamos caminhando é para a morte. Essa é a verdade. O único lugar para o qual nós estamos indo é para a sepultura. E essa realidade deveria estar nas nossas vidas, essa percepção deveria estar nas nossas vidas, porque se estivesse, influenciaria em muito em como encararíamos o dia de amanhã. Como? Talvez você amaria mais, talvez você perdoaria mais, talvez você ficaria menos irritado, talvez você ficaria menos ansioso, talvez você brigaria menos. Percebe? Eu não preciso ter uma doença terminal, eu não preciso estar no leito de uma UTI, eu não preciso estar com o laudo dos meus dias de vida contado para viver o Evangelho. O chamado do Salmo é para que a gente faça isso hoje e agora. Porque tudo isso aqui é correr atrás do vento, é ter a sua fama, ter o seu nome cunhado em prédios, ser importante, é correr atrás do vento, é correr atrás do nada. Verso 13 continua dizendo o seguinte: este é o destino dos que confiam em si mesmo e de seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Qual é o destino? A habitação na sepultura, de geração em geração, ou seja, para toda a eternidade. A morte eterna. Você confia em você mesmo? Você acha que é você mesmo quem tem que ter a rédea da vida nas suas mãos? Você não confia num Deus soberano? Como nós vimos aqui no início desse culto, no texto de Provérbios, o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria da sua vida. O princípio da sabedoria da sua vida é seu próprio coração, é sua própria vontade, é seu próprio desejo, é seu próprio querer? Pois bem, esse é o seu destino. O seu destino é a sepultura, assim como o meu, assim como de todos nós. A diferença é que aquele que confia em si mesmo terá a sepultura como único e final destino. A morte será apenas aquilo que ele experimentará. Agora, aqueles que tiveram a sua vida comprada por Cristo passarão pela morte, mas como Cristo vencerão a morte, ressuscitarão, desfrutarão da vida e experimentarão a verdadeira vida com o Pai. O verso 14 diz o seguinte: como ovelhas estão destinadas à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. A ovelha aqui é interessante porque a ovelha é tido como um animal que tem pouca inteligência. Então o que ele está chamando aqui as pessoas é justamente de burro, de insensato, de tolo. Ele está dizendo, olha, essas pessoas não entenderam o mistério da vida. Elas acharam que a vida é conquistar o máximo que você puder enquanto você estiver fôlego, enquanto você respirar. E não é verdade. A vida é você caminhar em direção ao retorno da sua verdadeira casa, que é a casa do Pai. Essa é a verdadeira vida. Conquistar coisas aqui nada mais é do que correr atrás do vento, nada mais é do que correr atrás do nada, porque tudo se perderá. A gente fala isso quando a gente vai no velório. A gente vê uma pessoa morta ali, se ela for uma pessoa muito rica, certamente você vai ouvir esse comentário. Rapaz, realmente depois que a gente morre não vai nada, né? Nada vai para... E parece que essa verdade está aí escancarada e a gente ainda assim não vive, não enxerga e isso não influencia o nosso modo de vida. Então nós somos como ovelhas, como animais burros, como animais sem inteligência, sem entendimento, cujo destino único é a morte, cujo pastor é a morte, ou seja, a única coisa que vai cuidar de mim é a própria morte, é o sofrimento, e é o sofrimento eterno. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles, diz o verso 14 ainda. E os justos? Os justos não. Amanhã aqui tem uma ideia de novo dia. Então,
Assim que passar a escuridão, assim que passar a noite é a vida que eu e você estamos vivendo aqui, esse momento de turbulência, esse momento de dor, de incertezas, de sofrimento, assim que passar por isso, os justos, os que tiveram a sua vida comprada pelo sangue do Cordeiro, esses vão desfrutar da vida. Eles vão triunfar, mas os insensatos e os tolos não. A aparência dele se desfará na sepultura, longe de suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Essa é a diferença do insensato, do tolo, para o justo, para o que teme a Deus. Essa é a diferença daquele que entende o mistério da vida e daquele que vive a loucura da vida. Aquele que vive a loucura da vida, ele vai viver longe das suas gloriosas mansões, ele vai desfrutar apenas da sepultura e a sua aparência vai se desfazer na sepultura. Mas aqueles que vivem para a glória de Deus, aqueles que têm o temor de Deus como princípio de vida, como princípio de entendimento, esses não, esses serão redimidos, restaurados, esses serão revividos. Eles serão arrancados da sepultura e serão levados para o próprio Pai. Como que o texto então conclui todo esse pensamento que nós estamos tendo aqui? Ele diz o seguinte, olha só. Verso 16, ou em quarto lugar, a vida dos loucos. Ele diz assim: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa. Você não precisa ficar com raiva, você não precisa ficar aborrecido, você não precisa ficar entristecido quando você vê uma pessoa ímpia, injusta, uma pessoa que está se dando bem nessa terra. Porque lembra, o que ele está conquistando não tem valor nenhum, não vale nada, não tem valor nenhum. Isso não é a verdadeira vida. Verso 17 diz isso: pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Ele não vai levar consigo, ele não vai levar o esplendor, a glória, a fama, os status, nada disso vai na sepultura. Na sepultura vai apenas uma pessoa condenada à morte eterna porque confiou em si mesmo e nunca olhou para Deus como verdadeiro guia de sua vida. Para de correr atrás do nada, para de correr atrás do vento, para de ficar com inveja, aborrecido, irritado, porque o outro, o ímpio, porque aquela pessoa malfeitora está prosperando. Ela não está prosperando porque o que ela está ganhando, porque o que ela está tendo não é vida de verdade. É apenas subterfúgios, são apenas distrações para te tirar do verdadeiro foco da vida que existe em Cristo Jesus. Verso 18, ele diz assim: embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está prosperando. Ou seja, embora em vida ele seja elogiado, embora em vida ele seja reverenciado, embora em vida ele seja admirado. Verso 19 diz: ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Lembra, o justo, na manhã, ele vai ser revivido. Manhã aqui é a ideia de novo dia. Assim que passar as trevas, ele vai desfrutar da luz. Mas os ímpios, os insensatos, os tolos, não. Esses não. Esses nunca mais verão a luz. Esses viverão eternamente nas trevas, na morte. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Ele já disse isso aqui anteriormente, esse verso é repetido, é como se fosse o refrão. E a ideia aqui é o seguinte: percebe que o homem, por mais importante que ele seja, o destino dele é como de uma formiga. Simplesmente a morte. Ou seja, o salmista está dizendo, o valor do homem, por mais famoso que ele seja, é o mesmo valor de um animal que sequer tem capacidade racional. É o mesmo valor. A morte. Porque o homem que confia em si mesmo é como uma ovelha, é como um animal tolo, é como um animal que não tem entendimento, é como um animal que não tem sabedoria, é como um animal que não consegue perceber o mistério da vida. Qual é o valor dele? Nada. Por quê? Tudo que ele conquistou foi nada. Tudo que ele correu foi para o nada.
Foi para o nada. O que fazer então diante desse texto? Primeiro, ouça e medite nas palavras que o Senhor tem dito. Para de viver a loucura dessa vida. Você está infartando, morrendo, desesperado, o pavor, o medo, o desespero tomou conta do seu coração. Você quer matar todo mundo, você quer desfazer de tudo, você quer vender tudo, você quer comprar tudo. Ou seja, você está vivendo um ritmo louco que nem faz sentido. Para de ouvir o seu coração, para de ouvir os seus desejos e passa a ouvir a Deus. É como o salmista começa esse texto, ouça, como se ele estivesse gritando. Presta atenção à palavra de sabedoria do Senhor, às instruções do Senhor. É essa a voz que você tem que ouvir, é por essa voz que você precisa ser guiado. Segundo lugar, não tenha medo da adversidade ou perseguições. E aqui eu vou resgatar a meditação que nós fizemos em Pedro, em 1 Pedro, mostrando que o sofrimento serve para refinar a nossa fé, porque o que nos faz passar pelo sofrimento não é que Deus nos livra da dor, mas é que Deus nos livra completamente de toda a dor, não aqui e agora, mas na eternidade. É quando eu olho para o fim, é quando eu olho para frente, é quando eu percebo o que Deus está me dando e o que Ele está fazendo comigo, é que eu olho para o hoje e vejo as circunstâncias, a dor, a adversidade e penso, quer saber? Não tenho o que temer. Por quê? Porque a minha vida já foi comprada no sangue do Calvário. Ela já foi garantida. Eu estou nos braços do Pai, hoje e eternamente. Eu não preciso temer a morte, meu irmão. Eu não preciso temer a morte. E eu falo isso na circunstância que eu estou inserido. Eu posso muito bem manifestar a doença daqui a pouco e piorar muito. Eu espero que isso aconteça? É claro que não. É claro que não. Eu quero estar com minha família, eu quero ver meu filho crescer, mas meu irmão, perceba, o querer estar não pode ser maior do que querer estar com Deus, da certeza, da esperança eterna que eu tenho nos braços do meu Pai. Não tem nada a ser temido hoje ou amanhã, ou seja, o dia que for, porque eu estou garantido nos braços do meu Pai. Terceiro, quem pode comprar a sua vida? Quem? Quem pode dar valor à sua vida? Somente a cruz de Cristo. É somente a cruz de Cristo. Quarto lugar, o destino de todos é a morte. Não importam as conquistas. Meu irmão, se eu não tenho a realidade da percepção da morte, eu jamais vou conseguir viver essa vida para a glória de Deus. E com a leveza que o Evangelho me apresenta, olha como o Evangelho torna a vida muito mais leve, olha como o Evangelho torna a vida muito mais tranquila. Afinal de contas, agora eu estou apenas caminhando para a eternidade e a responsabilidade que eu tenho é manifestar a glória de Deus aqui em todo e qualquer lugar, e não há nada que eu possa temer, porque não há nada que possa me arrebatar do preço que foi pago na cruz do Calvário. Quinto lugar, não se aborreça com o enriquecer do perverso. Não fique com inveja, não fique irritado, não fique aborrecido, porque o outro, a grama do vizinho está mais verde. Não. Lembra, o que dá valor à sua vida? O que dá valor à sua vida? A cruz de Cristo. É isso que dá valor à sua vida. Não deveria ser nada diferente disso. É a cruz de Cristo que dá valor à sua vida. Nem bens, nem elogios, nem fama, nem poder. Nada poderá ser levado para a sepultura. Absolutamente nada poderá ser levado à sepultura. É impossível ser levado à sepultura. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai se perder. Sétimo, entenda o mistério. Existe vida em Cristo, somente em Cristo. Esse é o mistério da vida. A loucura da vida é de fato você viver como louco. O que é viver como louco? É correr atrás do nada, é correr atrás do vento, é lutar por algo que não tem valor nenhum, é lutar por algo que não vai gerar nada na sua vida. Agora, o que é o mistério da vida? O mistério da vida é viver com o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Porque é o Senhor quem trouxe valor à minha vida através de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Eu quero encerrar lendo uma última frase, ela diz o seguinte: a loucura da vida é que somos sugados para conquistar o nada. O Evangelho nos convida a viver para além dessa loucura, manifestando a graça e esperando a glória da eternidade do amanhã. É isso que nós queremos. Nós não queremos ser sugados pela loucura da vida para conquistar simplesmente nada. Mas nós queremos viver o Evangelho, manifestando a graça e esperando a glória da eternidade que virá amanhã. Que virá amanhã. Eu quero orar com você, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, e é a sua graça que impulsiona as nossas vidas. E é o Senhor quem nos traz entendimento, ó Deus, porque é bem verdade que estamos correndo atrás do nada, lutando pelo nada, e isso parece fazer sentido, ó Deus. Mas hoje o Senhor abre os nossos olhos mais uma vez e nos faz perceber o que é a vida, qual é o mistério da vida. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos amou, o Senhor, ó Deus, nos deu uma condição diferente, e a eternidade garantida pelo Senhor nos dá esperança para viver o hoje, o aqui e o agora, independente da circunstância, da dor, da adversidade. Afinal de contas, quem pode nos arrebatar das suas mãos? Nada, nem ninguém, porque foi o Senhor mesmo quem nos comprou. Então eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço, ó Pai, e peço ao Senhor, reanima o nosso coração, reanima, ó Pai, as nossas forças, ó Pai, dá uma nova esperança para nós, aqueles que estão desanimados nesse momento, aqueles que estão desesperançosos, desesperados, com medo. Pai, que essa verdade, a verdade da Tua Palavra, venha de encontro com o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.